Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, onde está escrito: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A tradução mais correta que encontrei diz: entendam primeiramente isso, que toda e qualquer e cada parte da Escritura não pode tornar-se passivo de interpretação própria de cada um. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, te damos graça por esta Escritura, vivifica em nossos corações, Senhor, nos abençoa nesta noite. Fala em nossos corações. Amém. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Podemos sentar? Vamos falar por alguns instantes sobre a autoridade para interpretar a Bíblia Sagrada. Quem é que tem essa autoridade, né, para interpretar a Escritura Sagrada? Cada teólogo, se vier 2.000 teólogos aqui, cada um de uma denominação, cada um vai falar que está com a interpretação correta. Cada igreja, cada denominação vai falar: nós temos a interpretação correta. Mas como que você vai saber, né? Qual a autoridade que aquela pessoa tem? Porque cada denominação ensina uma coisa diferente. Pode ser a mesma escritura ali que ele pega, a mesma parte da escritura, né? E ele vai dar a interpretação dele, da maneira que ele vê que deve ser ali no grego, no hebraico ali, ele vai trazer a interpretação dele. E outro estudante é a mesma coisa. E cada um vai achar que está com a verdade. Eu estou com a palavra de Deus. Você vê isso nas ruas hoje, em qualquer conversa, em debate, a pessoa realmente parece crer naquilo, né? Que está com a verdadeira palavra de Deus. E o outro vem também ali com a mesma fé, né? Cada um achando que está com a verdadeira palavra de Deus. E sabemos que se a pessoa estiver com a palavra errada, com a interpretação errada, com o entendimento errado, que ele vai para o inferno. Essa é verdade. Eu vou para o inferno. Como que nós podemos descansar, então, no entendimento de alguém, no estudo de alguém, na teologia de alguém, sabendo que a nossa alma está ali, né? A nossa alma está ali, né? Sendo ali naquele momento, correndo o perigo de crer em algo errado. Porque Jesus falou em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Paulo também, quando Paulo veio ali em Gálatas 1,8 e 1,9, ele fala que ainda que nós mesmos, ou um anjo vier do céu, e trazer um outro evangelho diferente desse que eu tenho anunciado, eu Paulo tenho anunciado, qualquer evangelho diferente desse que eu trago, que seja anátema, amaldiçoado. Paulo sabia que o evangelho que ele pregava tinha vindo para ele do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. Amém. Paulo tinha essa convicção e nós temos também essa convicção. Que a Amém. Escritura, né, ela veio do próprio Deus para os apóstolos, para os profetas. Ali em Efésios 2,20, né, fala que a igreja está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Essa é a verdade. Na igreja verdadeira está edificada sobre essa doutrina, esse ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Como que a pessoa pode descansar, né? Parece que elas não buscam, sendo que Paulo mesmo falou para nós, né? Examinai tudo e retende o bem. Você não pode chegar nesse ponto, né, de pensar: não, eu estou bem, estou salvo, eu creio na verdade, né? Eu creio sem o fundamento correto para isso. Você deve crer, lógico, mas depois que tem um fundamento correto. Nós vemos hoje também nos grupos seguidos da mensagem, né? Eles achando que porque eu sou eleito, eles pensam em alguma coisa na mente deles, uma coisa psicológica que entra na mente deles, e eles simplesmente falam: não, eu creio que eu sou eleito, então eu estou salvo, eu não preciso ficar examinando nada, eu não preciso ficar correndo atrás de nada, eu creio que eu estou
estou correto, né? Estou salvo, e eu estou com a doutrina verdadeira, e eu descanso na minha eleição, né? Que eu sou um eleito de Deus, né? Ele descansa naquilo, né? Uma coisa, você percebe que é um erro, uma falha, porque ele não está realmente no ensinamento correto, na doutrina correta, mas mesmo assim alguma coisa faz ele descansar naquilo, né? E ele descansa naquilo, confia naquilo, né? Numa coisa, no sentimento dele, numa coisa assim que ele pensa que é uma eleição, né? Não, eu sou eleito, eu sou um salvo, né? E eu creio nisto, né? E ele não vai examinar doutrina nenhuma, ele não quer sair daquela zona de conforto, ele quer ficar naquele conforto que ele está ali, ele tem medo de examinar alguma coisa e ficar confuso, então ele morre de medo disso, de ficar confuso, sendo que ele devia ter medo de se perder, né? Eu tenho medo, você deve ter medo, não, preocupado, pois não quero me perder. Eu não estou com medo de ter que examinar a doutrina e ter que sair de uma igreja da outra. Isso aí, ele não devia ter medo disso, né? De chegar nesse ponto de ter que sair de alguma igreja. Não devia estar com medo disso. Porque os apóstolos tiveram que sair, né? Os profetas também tiveram que sair daquilo que eles achavam que era a religião verdadeira. Tiveram que sair daquilo. Então, nós deveríamos estar com medo, né, de ter que sair de alguma religião, de alguma doutrina. Mas as pessoas hoje estão assim, né? Estão assim, com essa mentalidade, com essa coisa, crendo assim cegamente em algo sem fundamento. Algo assim, que uma sensação, estou salvo, eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que Jesus morreu por mim. Então eu estou salvo, eu creio que a morte de Cristo na cruz foi no meu lugar. Eu estou salvo, eu creio nisto, e não preciso ficar me importando com doutrina nenhuma. Mas a pessoa não percebe que há uma contradição aí. Ah não, eu tenho fé, e o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ele tem escritura, tá vendo? Ele tem escritura ali, né, para se basear. Né? Mas será que essa escritura tira o valor das outras escrituras? Será? Será que essa escritura vai tirar todo o significado, né, a virtude de outras doutrinas, de outras palavras de Deus também, como, por exemplo, né, como essa que você tem agora, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu posso crer que Cristo morreu por mim, eu posso não crer em toda a palavra, errar em alguma palavra, e mesmo assim serei salvo. O diabo enganou Eva dessa maneira, e quer enganar você também com isso. Não, eu estou salvo, eu sinto que Cristo morreu por mim, e não estou preocupado com as doutrinas. O diabo quer enganar você, fazer você pensar nisso, pensar assim, eu estou salvo, eu sou um eleito, Cristo predestinou antes da fundação do mundo. Fé mental. Fé mental. Uma fé mental, uma fé ali, uma coisa no cérebro dele ali, mas que não suporta o teste da palavra, ele não suporta realmente ser levado ali, a prova ali da palavra, você está na palavra completa ou não. Ele simplesmente se baseia nisso, e isso aí está, todas as igrejas, a maioria das igrejas, então assim, né, estão confiando nisso, eu estou salvo, Cristo morreu por mim, né, e essas doutrinas não vão me salvar. Ele acha que a doutrina, a palavra de Deus não vai salvar ele. Ah, não, se eu estiver errado no batismo, eu não vou me perder por causa do batismo. Olha o ladrão lá da direita, foi salvo sem ser batizado. Né? Ele não foi batizado porque não teve tempo de ser batizado. Ele estava ali na cruz ali. Né? E morreu ali. É lógico, ele não teve nem tempo de ser batizado, mas se ele tivesse tempo, com certeza ele iria correr nas águas do batismo correto. Amém. O batismo correto, não iria batizar no batismo errado. Porque tem o batismo certo, da doutrina verdadeira, do ensinamento verdadeiro de Deus, e tem o batismo na forma errada, uma doutrina, uma heresia sobre o batismo. E assim toda a doutrina sobre Deus mesmo. Deus é três, é dois ou é um, né? Deus é três pessoas, o Pai e o Filho, são três pessoas, são duas pessoas, ou são apenas uma, ou é apenas uma pessoa. Amém. Qual doutrina? Às vezes você pega a escritura e parece que tem duas pessoas mesmo, mas você tem duas pessoas.
Às vezes você pega e às vezes a pessoa vê três pessoas distintas, o pai e o filho, então são três pessoas distintas. Mas quando você vai na Escritura, você vê que são a mesma pessoa o tempo todo. Quem vê a mim vê o Pai. Né? O Filho é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Amém. Você começa a ler, mas às vezes parece que é duro, tudo bem. Agora, como a pessoa vai ter autoridade de chegar e eu vou crer naquele entendimento ali, daquela igreja? Eu vou confiar. E será que isso é um tipo de um jogo? Uma cena, uma loteria esportiva? Eu vou, sabe? Eu vou ter fé, eu vou fazer essa fezinha naquela igreja. Eu vou fazer essa fezinha naquela igreja. Eu vou confiar naquilo. Vai que dá certo, né? Vai que dá certo. Vai que eu ganhe a minha salvação. Vai que eu seja salvo. Eu vou confiar naquela igreja, católica, porque ela tem 2000 anos. Eu vou confiar ali a minha alma. Eu vou jogar tudo que eu tenho ali. Eu vou confiar naquilo. Ela tem 2000 anos. Eu vou confiar nisso. E outros falam, eu vou confiar naquela igreja, eu vou confiar naquela. É assim que deve ser feito, será? É um jogo, vou jogar ali, é isto? Né? Será que não tem uma autoridade ali que a gente possa crer naquela autoridade? Alguém que tem autoridade, chegar e falar assim, eu tenho essa autoridade. Será que a Escritura mostra para a gente isso ou não? Será que tem uma autoridade na Escritura? Alguém que realmente tem essa autoridade? Tem ou não tem? Mas, como assim, né? Que autoridade? A autoridade de chegar e falar ali a palavra, você saber que aquilo é a palavra correta de Deus. Aquilo é a verdade de Deus. Tem? Sim, tem. Tem, está na Escritura ali. Quem é que tem essa autoridade? Mas como? Como que eu vou saber, então, qual que é essa autoridade para realmente ter minha alma salva e não ficar aí jogando esportivo, jogando na cena aí nas igrejas, e assim ficar uma coisa segura? Tem como estar seguro realmente nessa parte da salvação da minha alma? Sim, tem. Tem essa maneira. Tem essa maneira. Mas para isso você tem que ser sincero realmente. Você tem que realmente se render a Deus. Se render a Deus realmente e ser sincero realmente. Não ficar ali, né, naquela coisa que Caim ficou, né? Caim, Deus veio ali e mostrou, né, a autoridade ali, era Abel. Deus recebeu o culto de Abel. Recebeu o culto de Abel. Mesmo Caim vendo aquilo, Caim viu que aquele homem tinha aquela autoridade, né? Deus desceu ali, aceitou o sacrifício dele. Deus aceitou o sacrifício dele. E mesmo assim ainda, Caim ficou com ciúme, não quis aceitar aquela adoração que ele viu que Deus chegou ali realmente, aceitou o sacrifício de Abel. Mesmo assim, Caim não teve humildade de ser. Não tinha aquilo com ele. Não adiantou. Hoje ele está perdido, está no inferno. E nós também, nós vamos para o inferno, mas se nós não aceitar isso, Deus desceu e aceitou, igual ali naquele dia ali, Elias e os profetas de Baal. Deus chegou ali e aceitou o sacrifício de Elias. Aceitou, veio com coluna de fogo ali e aceitou o sacrifício de Elias. Aceitou o sacrifício dele. Amém. E aí hoje também tem isso, tem, porque Deus não muda, eu, Senhor, não mudo. Malaquias 3,6, eu, Senhor, não mudo. Então Deus não pode mudar, Ele não muda. Não muda, não tem como Ele mudar, Ele não pode mudar. Não muda. Mas às vezes as pessoas vêm e querem colocar a gente na parede, mas Deus não mudou? No Velho Testamento não era o sábado de agora, e hoje, né? E hoje. Mas isso é uma mudança. Jesus subiu lá no monte, no Mateus 5, né? Subiu no monte e trouxe ali o novo mandamento e falou: está escrito na lei, não adulterarás, eu porém vos digo, né? Trouxe ali o novo mandamento. Está escrito aquilo, mas eu porém vos digo, dou para vocês o novo mandamento. Aquele que olhar para uma mulher e cobiçar, já adulterou com ela no seu coração. Ele mudou? Amém. Não, ele não mudou. Ele apenas
magnificou aquilo, fez milhares de vezes maior do que era antes. Antes era um ato, o adultério era um ato, a pessoa tinha que sair com a mulher realmente, né, no ato físico com ela. Isso era adultério. Hoje já não é mais só, adultério não é mais só isso. Hoje, se a pessoa adulterar no coração, desejar uma mulher no coração que não é esposa dele, pronto, já está escrito ali adultério, e vai ser condenado no dia de julgamento final como adúltero. Ele mudou, ele magnificou, fez milhares de vezes maior, né, do que era antes. O sábado é a mesma coisa, era um dia, né, mas ali era uma sombra. Cristo é o verdadeiro sábado. Foi magnificado. Hoje é Jesus, o Espírito Santo. Você recebe ele, você entra no sábado. Amém. Quer dizer descanso. Você descansa a sua alma, descansa do pecado, da vida de erro. Você entra em Cristo Jesus. Né? Então Deus não muda. O Senhor não muda. Não muda. Então, como nós chegarmos nessa autoridade, saber que aquilo é a verdade de Deus, aquilo é o que a palavra está ensinando, não é o que eu entendo, meu cérebro, mas é a autoridade divina. Do mesmo modo que Moisés falou no deserto para Deus: Deus, como que o povo vão crer? O Senhor me parece aqui no deserto, não me fala seu nome, manda eu ir lá, eu sou o que sou, vos enviou. Como que o povo vão crer em mim, Senhor? Um homem como eu, gago, não sei falar direito, o povo vão crer em mim, que jeito, qual maneira, qual autoridade que eu vou ter de falar com eles? Que é que eu chegar lá e mostrar para eles que eu tenho autoridade, para eles realmente me verem e aceitar o que eu estou falando para eles, que Deus me enviou. Hoje em dia está todo mundo falando: Deus me enviou, estou aqui com a verdadeira interpretação de Deus. Mas cadê a autoridade? Cadê aquilo que realmente mostra que realmente você tem a verdadeira interpretação? Eu posso seguir o que você está falando e eu vou estar certo, você não tem nada para me mostrar. Então Deus falou para Moisés: você dá 2 sinais. Dá 2 sinais. Se eles não ouvirem a voz do primeiro sinal, eles ouvirão a voz do segundo sinal. Aí você fala: mas como? Mateus 24 fala que surgirão falsos cristos, falsos profetas, com grandes sinais e maravilhas, que, se possível for, enganaria até os eleitos, se fosse possível. Mas como? E agora? É simples, né? É simples. Será que isso que Jesus falou anula o que ele falou, o que a Escritura fala sobre sinais? Né? É lógico que não. É claro que não vai anular o que ele falou em Mateus 11, 20. Né? Mateus 11, 20. Amém. Como você saber, então, que sinal é este? Como se distinguir o falso do verdadeiro sinal? Como você faz para distinguir entre o falso e o verdadeiro? Moisés foi o primeiro. Já Jão de Jão, que imitaram ele, vieram depois dele. A nota verdadeira, a nota falsa, a falsa sempre surge depois da verdadeira. É uma cópia. E chegou no ponto também que os sinais de Jão de Jambres, né, eles pararam, não conseguiram mais seguir a perfeição do sinal que Moisés fazia. Eles chegaram a falar: não, realmente é Deus, não dá para ele fazer o que Moisés está fazendo. É perfeito o que ele faz, né? Então Mateus 11 nos fala o seguinte, Jesus falando, né, em Mateus 11, né? Em Mateus 11, 20, Jesus nos fala: e então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haver arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que se ergue até o céu, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma
no dia do juízo do que para ti. Né? Será que alguém levantou e falou, mas Senhor Jesus, o Senhor mesmo acabou de falar para nós que os falsos viriam fazendo sinais nos últimos dias, né? Então isso que você falou não tem sentido algum. Mas como que não? Nem os sinais que Jesus fez, os milagres que ele fez, aquele ali não provaram nada, não foram autoridade para mostrar que ele era o Filho de Deus, né? Como está em João também, em João 15 também, João 15, 22, João 15, 22, está escrito que, João 15, 22, está escrito o seguinte, se eu não vier, Jesus falando, né? Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Está vendo? Se eu não tivesse vindo e feito os sinais que eu fiz, né, vocês não teriam pecado, mas agora não há mais desculpa para vocês. Mas o falso também não faz sinais. Mas isso aí aboliu os verdadeiros sinais de Jesus. As pessoas não conseguem captar as coisas. Não adianta. As pessoas realmente estão cegadas por Satanás. Satanás está cegando as pessoas, né? Não consegue fazer elas realmente ver a verdade, o que é a palavra. Né? Porque o diabo também cita a palavra, gente. O diabo cita a palavra. Ele usou a palavra lá no deserto, né? Citando a palavra para Jesus. Mas Jesus colocou a coisa no centro, na ordem. Né? Pula daqui porque está escrito em Salmo 91 que os anjos vão te pegar, não vão deixar você bater em pedra nenhuma. Pode pular daí, Jesus. Jesus falou assim, também está escrito, Satanás, não tentará no Senhor teu Deus. Não pular daqui. Se eu cair daqui, tudo bem, eu sei que Deus vai me guardar. Mas se eu pular por querer tentar a Deus, colocando a palavra no lugar. Então não é só falar a palavra, a pessoa tem que colocar a palavra no lugar certo ali. Entendeu? O dedo aqui na mão, você não pode pôr o dedo aqui na orelha, não está no lugar certo. Se pegar o nariz e pôr na testa aqui, não está no lugar certo. Então colocar a palavra no lugar certo dela. E Jesus fez isso, colocou a palavra no lugar certo. É isso que temos que fazer também. A pessoa cita aquela palavra para você, está na Bíblia, está lá, mas tem que pôr ela no lugar certo dela. As pessoas colocam no lugar errado a palavra, né? Não coloca no lugar certo. Você tem que pegar a palavra e colocar ela na maneira que ela está na Escritura Sagrada. João 3,12 também. João 3,12 nos fala o seguinte, né? Eles são muita escritura para mostrar isso, né? Qual que é a autoridade de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Tá vendo? Não tem como fazer aquele sinal que ele faz. Mas como ele acabou de falar que os falsos fariam sinais também, eu estou confuso. Você está confuso porque você não consegue captar a palavra. Por isso que você está confuso. Você não consegue separar, distinguir o falso do verdadeiro. Alinhar a palavra. Você não consegue alinhar a palavra. Você está confuso, você não consegue entender a palavra. Né? E você vai se perder por causa disso. Você vai se perder, porque você não vai saber, né, quem tem a autoridade para interpretar a palavra. Você não vai saber disso nunca na sua vida. A não ser se você foi eleito. Se você foi eleito, você vai um dia chegar no ponto de saber quem é que realmente tem a palavra. Quem tem essa autoridade, né? Quem tem essa autoridade? As pessoas eu vou na praça às vezes, cada um falando suas tolices lá, né? E eu chego lá com a palavra e com a foto e mostro o sinal ali. Foto examinada pelo FBI, 2 dias examinado pelo FBI. A pessoa questiona, mas isso aí é falso. Qualquer um pode fazer isso, examinar pelo FBI. Mostra para mim então alguém que levou uma foto lá no FBI, o FBI falou que é sobrenatural. Mostra para mim então. E depois você vai nos sinais que a luz fez através do William Branham. Você não vê sinal nenhum na história que compara com os sinais que o William Branham fez. Não tem comparação nenhuma. Fazer o cego, né? O homem não tinha nem o globo ocular. Ele orou e o globo ocular veio no homem, na menina.
Né? Quantas vezes isso, ressuscitando, fazendo a pessoa andar, curando o câncer caindo da plataforma. Lá na África, nunca só culto, 1.500 curas. Né? Lá na Índia, você viu isso? Você viu isso? Um profeta vir e fazer 2.000 curas, como fez lá na Índia, 2.000 curas na Índia, na África 1.500, num só culto. Né? Num só culto que ele fazia, eram milhares de pessoas sendo curadas. Né? E a pessoa vem, não, eu não posso crer nesse homem, não, por causa disso, por causa daquele outro, por causa daquele outro. Não consegue captar, não consegue entender, não consegue. Mas como que eu vou crer? Né? Com a autoridade que ele faz isso, né? Faz a palavra viver da maneira que ele faz, que ele fez a palavra viver, a pessoa não consegue captar isso. 1 Coríntios, capítulo 2 também, né? Tem muito mais escritura, mas não vai dar tempo para mostrar para você aqui. Mas vamos só ler algumas, só. 1 Coríntios também nos fala dessa autoridade, né? Qual a autoridade? 1 Coríntios, capítulo 2. Primeiro, segundo, vamos ver segundo, eu sei segundo. 2 Coríntios, capítulo 2. Não, essa é o primeiro. 1 Coríntios, capítulo 2. É isso mesmo, 1 Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu não fui com palavras, né? Fui com palavrinhas. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Não vim falar para vocês sabendo o grego, o hebraico, aqui eu conheço o hebraico, tem diploma do hebraico, do grego, do aramaico. Não veio com palavrinhas assim, né? Não veio assim com essa autoridade, não é isso, não é isso que é a autoridade do homem de Deus. As pessoas não conseguem entender. Estudei na Grécia, foi formado por, estudei com Betolomeu. Eu estudei lá com fulano, estudei com ciclano, eu tenho aqui, não é isso, não foi com isso, nenhum homem de Deus vem com essas coisas, não. Você não pode crer nessas coisas. Mas então, com que Paulo veio? Com que Paulo veio? Com que Paulo veio? 1 Coríntios 2, 5. Não vi sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Poder, espírito e poder. Um poder. Né? Paulo ali chegava e falava para a pessoa, abre teus olhos, levanta e anda. E com isso, e com poder. Amém. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tá? No poder de Deus. É isso, né? No poder de Deus. Né? Você vê o poder na vida do homem, que não tem ninguém que possa, né, desfazer ou desqualificar e falar que é falso. Fala que é falso, mas cadê a prova, né? Você vai ali gravado ali, o testemunho todos aí, os filhos deles aí, os amigos dele com testemunho escrito, falado, todas as maneiras, você vê a coisa ali, né, sendo perfeito, e a doutrina dele. Quem que pode rebater o batismo em nome de Jesus Cristo? Ninguém consegue. Outro dia um falou lá para mim, né, que é verdadeiro o batismo da Trindade, e também o outro de Jesus também. Duas verdades, mas como assim duas verdades? Dois batismos verdadeiros. Né? Os apóstolos batizaram em nome de Jesus Cristo. Você encontra outro batismo na Escritura Sagrada. A ceia está ali claramente, né? A doutrina verdadeira está ali. O Mobrão ensinou que o sétimo selo não foi revelado, e o povo está aí, né? Não foi revelado. O outro vem e fala, o Mobrão tem que voltar para revelar. Como o Mobrão falou, Deus escondeu o sétimo selo de nós, não revelou para que o diabo não fizesse nada não fizesse um grande dano com ele. Né? As pessoas esperam o Mobrão voltar para cumprir a terceira puxada. O Mobrão fala na mensagem, os ungidos, 262, a terceira puxada foi a revelação dos selos, a terceira puxada foi a revelação dos selos. Então você vê a pessoa aí, o pastor usando o dízimo hoje, né? Pegando todo o dízimo para ele. Não fala, o dízimo vai para o pastor porque ele é administrador, ele vai administrar para o reino de Deus, não é dono, ele é administrador do dízimo. O engano está em todo lugar aí. O povo estão aí confiando, sou eleito, não consegue realmente ver a verdade, né, autenticada de Deus. Vamos orar? Amém, Senhor.
Senhor Deus, damos graças por tua palavra. E fique em cada coração, Senhor. Nossa alma que está em jogo, a pessoa tem que perceber isso, Pai. Nossa alma está em jogo, pode se perder com uma doutrina errada. Que eles possam examinar, ir atrás, buscar, ler a Escritura, examinar a Escritura. Orar a Ti. Tem misericórdia de nós, de cada um. Sim, Pai. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.